Olá, boa noite. O TVU Jornal está no ar e hoje nós vamos falar por aqui dos números da dengue. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a 4ª morte pela doença. Também tem os números do isolamento social de Votuporanga. A cidade continua entre as 20 com maior índice. E ainda uma dica para você. Que tal fazer aulas de dança gratuitas? Daqui a pouco te explicamos como. Isso e muito mais a partir de agora. Nós procuramos a Caixa Econômica Federal para saber mais informações sobre as instabilidades que têm sido encontradas por pessoas que solicitaram o auxílio emergencial. O banco informou que o aplicativo Caixa Tem foi baixado por mais de 52 milhões de pessoas, sendo que 60% das que baixaram não fazem parte do público-alvo e, portanto, não precisam utilizar o aplicativo. A nota diz ainda que o banco tem enviado todos os esforços para otimizar e acelerar o atendimento nos canais físicos e digitais. E ressalta a importância de apenas buscarem as agências aqueles usuários que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na poupança social digital. E agora a gente vai falar de um novo decreto municipal que foi publicado hoje com novas alterações, a abertura de alguns setores e também a extensão do horário de funcionamento de estabelecimentos estão nesse decreto, como a gente vai ver aqui na tela para você entender com a gente. O decreto é o de número 12.292, foi editado ontem, porém publicado na edição de hoje do Diário Oficial. E o que está liberado? Está liberada a produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebida. Também agora fica liberado a atividade de telecomunicações e internet. Nesse caso, quando tiver atendimento presencial, tem que ser disponibilizado álcool 70%, os clientes têm que estar de máscara e também disponibilização de luvas. O decreto também estende o horário de atendimento de alguns estabelecimentos, que são eles, supermercados, mercados, mini-mercados, mercearias, quitandas, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, rotisserias, casas de frango. Também tem aí espetarias, sorveterias, lojas de conveniência e pizzarias. A partir de hoje, então, elas já podem abrir de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite e no domingo, das 6 da manhã à 1 da tarde. Os mercados estavam fechando às 8 da noite, Nesse mesmo decreto também ficou estabelecido o retorno do atendimento em repartições públicas, em horário das 9 da manhã às 3 da tarde, isso já a partir do dia 4 de maio, portanto, segunda-feira. E essas mudanças estão sendo feitas por conta do coronavírus, então nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui em Votuporanga, que foram atualizadas agora há pouco pela Secretaria Municipal da Saúde. Em cima desse número, algumas medidas são tomadas de acordo com o poder público, No momento, nós temos em Votuporanga 16 casos confirmados, 9 pessoas desses 16 já se recuperaram, já voltaram à vida normal, Já não apresentam mais sintomas. Tivemos até agora 153 exames negativos, casos suspeitos em investigação são 6, pessoas que coletaram o exame de sangue, está aguardando lá o Instituto Adolfo Lutz, tá bom? E pessoas com sintomas não graves caiu para 191, essas são aquelas pessoas que estão sendo monitoradas em casa por meio de um serviço da Secretaria Municipal da Saúde. E agora a gente vai dar um giro na região para ver quantos casos foram registrados em algumas das cidades aqui que estão próximas a Votuporanga. Vamos ver. Em Andeara nós temos um caso positivo, esse caso já é considerado recuperado. Valentim Gentil, a mesma situação, Fernandópolis, depois de Votuporanga, é a cidade que tem o maior número de pessoas contaminadas, 11 casos positivos. A boa notícia é que por lá, desses 11, 7 já não apresentam sintomas e também puderam retornar à vida ao normal. 7 casos suspeitos é o número de Santa Fé do Sul, onde uma pessoa já está livre dos sintomas, e Jales, 5 casos positivos, sendo 3 recuperados, tá bom?
E agora à tarde, a Santa Casa de Votuporanga divulgou que 2 pessoas com coronavírus estão internadas no hospital aqui da cidade. Uma está na UTI, com estado de saúde considerado grave e fazendo uso de respirador. Já o outro está em ala. Lembrando que a Santa Casa recebe também pacientes da região, tá? Ficar em casa tem sido pedido feito por profissionais da saúde e também a atitude indicada pela Organização Mundial da Saúde. É que com menos pessoas circulando, há uma diminuição de contágio da Covid-19 e, por consequência, também de outras doenças transmitidas por vírus, por exemplo. O estado de São Paulo tem feito um monitoramento diário e divulgado isso, para a gente saber como que as cidades estão. E Votuporanga, mais uma vez, está lá entre as 20 cidades com maior índice entre 645 municípios paulistas. No ranking estadual, estamos na posição de número 17, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês os índices de domingo, segunda e terça, porque o de hoje é divulgado somente amanhã, tá? No domingo, dia 26 de abril, nós tivemos um isolamento de 65%. Já na segunda-feira e terça houve uma queda aí, fomos para 54%, mas mesmo assim a cidade está dentro do preconizado, que é ficar acima de 50%. O ideal mesmo é acima de 60%, mas já acima de 50% torna-se positivo para o município. Então, agradecendo a você que está podendo ficar em casa, e se cuidar também. Nós devemos, claro, ficar em casa quando a gente pode, mas nós não podemos focar no negativo e a gente sabe que é difícil, Quem está em casa já há mais de 30 dias está tendo que buscar alternativas para manter a nossa saúde mental em dia, como explicou no programa coletivo a psicóloga Carol Ramparian, que também é professora da Unifev. Ela, inclusive, deu várias sugestões de como podemos, por exemplo, fazer atividades que gerem prazer para o nosso cérebro e bem-estar, como estimular o conhecido ócio criativo. Vamos ver. É interessante porque o ócio criativo ele está na contramão de uma lógica que é a lógica, além da aceleração, a lógica do ter. Nós estávamos vivendo, eu vou usar no passado, numa sociedade em que a lógica imposta era do ter. Eu tenho que ter carro, eu tenho que ter empregos, diplomas, tudo no plural. Enfim, essa lista era muito grande, Você tinha que ter uma vida social, um corpo malhado. Então, a lógica do ter colocava o ser humano num looping, de um trabalho tremendo para ter, e conquistar tudo que estava imposto. E agora, o ócio criativo talvez tenha um pouco mais de força porque ele vai na contramão disso. Em que sentido? No sentido da pessoa se autorizar, identificar o que ela gosta, o que ela tem interesse e quais as atividades ela quer dedicar mais tempo. Com isso, produzir algo, e não necessariamente material, mas produzir uma atividade, um poema, enfim. Ela dedicar tempo a um afazer que, para ela, provoca bem-estar e, especialmente, coincide com o estilo de vida dela. É isso aí, até descobrir também novos talentos, E a seguir nós vamos falar sobre a dengue, viu? A 4ª morte pela doença foi confirmada hoje aqui na cidade. E também vamos explicar como você pode fazer aulas de graça de dança, tá bom? Até já! Sexta-feira tem live solidária com transmissão pelo YouTube da TV Unifev. Dessa vez vai ser em parceria com a ação Votu Solidária. A partir da 13h você vai poder se divertir em casa com o grupo Por Acaso, que vai relembrar o famoso Sexta Samba. Vão ser beneficiadas 25 instituições filantrópicas aqui de Votuporanga. As arrecadações antecipadas de alimentos, materiais de higiene e limpeza podem ser feitas diretamente na antiga Real PEC, que fica na esquina da Rua Pernambuco com a Tietê. Lembrando que a live é pelo YouTube da TV Unifev número 2, tá bom? Só buscar lá que você encontra. E agora o nosso assunto é dengue, porque Votuporanga vive pelo 2º ano consecutivo uma epidemia da doença e mais uma morte foi confirmada. Sobre isso nós vamos falar com a Yasmin. Boa noite, Yasmin. Todos são idosos?
Olá, Wender, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Olha, eram todos idosos sim, viu? A Secretaria Municipal da Saúde confirmou hoje, dia 29 de abril, 4 mortes por dengue aqui em Votuporanga, sendo as vítimas 2 homens, um de 73 anos e o outro de 99 anos de idade, e 2 mulheres, uma de 63 e a outra entre 80 e 89 anos de idade. Todas as mortes aconteceram no início deste ano, entre os meses de janeiro e fevereiro, e todos os pacientes, Wender, eles apresentavam doenças de base, ou seja, comorbidades. Neste momento, não há novas mortes aqui em Votuporanga por dengue que estão em investigação. Desde o início de 2019, quando houve um aumento no número de casos de dengue aqui em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde implantou o plano de contingência para combate à dengue, quando também foi instituído o estado de emergência em saúde pública aqui no município. De lá para cá, medidas contra o Aedes aegypti, contra a dengue, vêm sendo intensificadas. Nós recebemos uma atualização da Secretaria Municipal da Saúde quanto aos casos de dengue aqui no município. São os seguintes: positivos são 4.579 casos e seguem em investigação 4.288. Infelizmente, números ainda bem altos. Wender, volto com você. Bem altos mesmo, Yasmin. Muito obrigado. A gente tem que fazer a nossa parte em casa, né? Eliminar tudo que possa acumular água, tá bom? E olha só, a gente vai para a previsão do tempo porque os assuntos são relacionados, né? Os últimos dias de abril vão terminar com a influência de uma grande massa de ar seco. Por isso é importante beber bastante água e deixar a casa bem arejada, tá bom? Em Votuporanga amanhã a máxima deve ser de 32 graus, Cardoso deve amanhecer com 18 e alcançar ali no meio da tarde 32 graus. Valentim Gentil, a máxima de 30 graus, de acordo com o portal Climatempo, previsões para amanhã. E olha só, antes de encerrarmos, nós queremos compartilhar com você um convite. Começou essa semana o projeto Fique em Casa, mas dance, treine e se divirta hoje, promovido pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com o facilitador de oficina Rodrigo Garcia. Vídeos com aulas estão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura para você aprender alguns passos e colocar todo mundo aí de casa para curtir. São aulas como zumba, fitness, além de exercícios físicos, como alongamento e ginástica. O endereço para você acessar é o youtube.com/prefvotuporanga. E olha, outras notícias de Votuporanga e região, você acompanha aqui na TV Unifev nesta quinta-feira, a partir das 8 da manhã, lá no Jornal da Manhã Unifev, tá bom? Que todos nós tenhamos uma ótima noite, um bom descanso.